Meu nome é Elizabeth Sartori, eu sou psicanalista formada pela SBPI e analista junguiana. Nós estamos falando dos mitos femininos, né? E vamos para mais um, que é a Perséfone. No encontro anterior, nós falamos da mãe dela, da Deméter. E lá naquele mito nós falamos em Core. Core, então a Perséfone recebe dois nomes aí. Core antes dela se tornar esposa de Hades. E Perséfone é quando ela assume o papel da senhora do mundo avernal, do mundo dos mortos, né? Do mundo do inconsciente, onde há dor, há sofrimento, né? Então vamos lá. Então o que acontece? Essa menina Core estava brincando, passeando com as filhas de Oceano, e Hades, irmão de Zeus, então Zeus está lá no Olimpo, Hades recebeu então o reino dos mortos para governar os infernos, né? E ela recebe, e ele se interessa por Perséfone, por Core, e a leva daquele lugar para o reino dele. E a mãe dela fica procurando por ela, e tem toda a história da Deméter. Então nós vamos falar da Perséfone, que é o mito que então nós estamos aqui passando. Perséfone, a característica dela é ser mística, é ser religiosa, é misteriosa. Ela é aquela personagem ou aquele modelo que leva a pessoa para dentro de si. Mas esse dentro de si, esse mundo interior, que nós chamamos aqui de mundo avernal, esse mundo dos infernos, é onde a pessoa vai confrontar-se com a sombra, aquilo que ela não quer ver sobre ela, aquilo que ela não quer saber sobre ela. E Perséfone força isso, força essa entrada lá para dentro, né? E as pessoas recusam essa deusa, não querem ter contato com ela, não querem ter contato com essa descida ao mundo avernal, porque essa descida é muito difícil, é muito dura, é o que chamamos de fundo do poço, onde você tem que descobrir e resolver e aceitar toda a dor e sofrimento que lá pode proporcionar, né? Então esse é o papel dessa Perséfone, dessa deusa, é levar o indivíduo para esse mundo, para esse sofrimento, para a morte. Falamos em morte aqui, logo vem à mente das pessoas a morte física, acabou, morreu, enterrou, jogou a terra lá em cima. Não é desta morte que eu estou falando, embora possa acontecer, mas é uma morte de uma pessoa enquanto psíquica. Ela não serve mais, como Deméter no encontro passado, ela vai tendo as fases, ela vai mudando da fase da primeira para a segunda e para a terceira, onde a primeira ela é a flor, a segunda ela é o fruto e a terceira ela é a semente. Nessa mudança dessas fases, ela entra no mundo dos mortos, ela entra no mundo avernal. Para quê? Para sentir a dor, a mudança, o término dessa primeira mulher que existia, para passar para a segunda. Uma mulher que é para o casamento, uma mulher que busca gerar um fruto, o seu filho. E quando ela não tem mais esse filho, ela vai de novo para o mundo dos infernos, ela vai de novo ter contato com essa dor, com esse sofrimento, para se transformar então na sábia, para mudar de novo, jogar fora essa mulher que ela tinha e adquirir uma nova mulher. É a fase de transição. E toda fase de transição dói, e dói muito. E quem possibilita para que sinta essa dor, que tenha esse contato com esse momento único
que é da pessoa, é só ela que vai sentir, é Perséfone, né? Pela sensibilidade, pelo místico que ela traz. Bom, na história conta que, por exemplo, ela ajudou alguns deuses, aliás, minto, ajudou Hades, em alguns casos de pessoas que foram para o mundo lá dos infernos, tal, não sei o quê. Então, por exemplo, tinha a história de Teseu e Pito, né? Que eles foram ao mundo de Hades buscar... eles passando por uma iniciação e um trabalho que eles tinham que fazer era ir para o mundo de Hades. Bom, eles foram, só que Hades, né, oferece para eles um banquete e eles aceitam desse banquete. Estar no mundo de Hades é estar no mundo do esquecimento, né? É esquecer quem eu sou ou quem eu era para eu entender quem eu sou agora. Ou então estar esquecido para a sociedade, estar esquecido para o outro, porque eu entro na solidão, eu entro na reclusão, e é por entrar na reclusão, eu sou esquecida pelo outro, eu sou esquecida por mim mesma, porque eu tenho que me descobrir novamente. Então, esse mundo avernal, esse mundo de Hades, é o mundo do esquecimento. Mas, se a pessoa sabe utilizar desse mundo, ela sai com muito mais força, com muito mais entendimento, ela consegue sair desse mundo. Ela consegue fazer esse trânsito entre um lugar e outro. Assim como Perséfone. A Perséfone, ela não fica o tempo todo no mundo de Hades. Ela passa um período na terra, na superfície, né? Então, ela recebe toda a informação que ela precisa, a nível de conhecimento dela, interior, lá no mundo de Hades, e vem para a Terra. E sobe a superfície para transmitir. Então, se pensarmos em termos do mito de Deméter, o que acontece com a filha de Deméter, que é a Perséfone, é que, por uma temporada, então, a filha fica no mundo de Hades, e por uma temporada, a filha vem e fica sobre a Terra. Quando ela está lá no mundo de Hades, é tudo seco, é inverno, é frio, é outono, as folhas caem, é aquele tempo mais escuro, onde todo mundo quer ficar fechadinho. E quando ela vem, tudo floresce, frutifica, a vida, né? Está na superfície. Só que não dá para ficar na superfície o tempo todo. E não dá para ficar no mundo de Hades o tempo todo. Tem que transitar entre um e o outro. Tem que ir lá, buscar a informação, sentir a dor, entender o sofrimento, buscar qual é o núcleo da questão. Descobrir a resposta, refletir sobre isso e vir para a tona, trazer esse conhecimento para a tona, revelar isso de alguma maneira. Só a sábia sabe fazer isso. Só o sábio sabe fazer isso, né? E ele vai ter oportunidade de fazer, ou ela vai ter. Normalmente são místicos, então são pessoas que aceitam por exemplo, a mediunidade, não batem de frente com ela, aceitam isso. Então, quando ela aceita essa mediunidade, ela sabe que ela vai entrar, ela vai receber essa mensagem do inconsciente dela, e quando ela vem para fora, ela pode transmitir para o outro de uma maneira bastante usando o bom senso. Ela não vai sair aí falando, você vai morrer amanhã. Não, ela sabe lidar com a situação de uma maneira sábia, né? Esse é o papel de ir para o mundo de Hades, de estar em contato com essa Perséfone. No conto Eros e Psique tem uma passagem que é um dos... Então, Psique é meio que considerada o Hércules de saia, vamos colocar assim. Só que o Hércules teve 12 trabalhos e a Psique teve 4. E a Psique, o 4º trabalho, que é o encontro do feminino dela, é a transformação então em mulher, uma nova Afrodite,
completamente diferente da Afrodite, que nós vamos ver no nosso próximo encontro, ela ela tem que ir ao mundo de Hades. Se ela não for ao mundo de Hades, ela não se encontra enquanto mulher, ela não se descobre. Só que ela recebe uma recomendação de que não aceite o banquete, não aceite o conforto. Porque se ela aceitar e se achar muito tranquila lá na solidão, se ela gostar disso, ela não volta mais. O que acontece com muitas pessoas por aí é que quando elas entram nessa solidão, por um tempo maior do que é necessário, elas não têm mais vontade de vir para o mundo, elas não têm vontade de estar na sociedade, elas não têm vontade mais de conviver com ninguém, elas entram numa apatia imensa, né? E não ligam para isso, para elas está bom, ninguém está mexendo com elas. Né? Muitas pessoas em hospitais psiquiátricos por aí estão lá completamente fora de circuito. Né? E como é que pode? Está bom lá onde elas estão, nada incomoda. Né? Elas já aceitaram aquilo e ficam lá. Mas isso não é saudável, tem que vir para o mundo, tem que entender que uma hora tem que sair. Né? Tem uma passagem que ela vai, então, ser a esposa de Hades, mas ela teve uma paixãozinha, né, antes de ir para lá. Então, foi sugerido que Perséfone se apaixonou por Adonis. É um jovem que também tem que repartir o seu tempo entre a terra e os infernos. Coincidência, né? Não é? Adonis era filho de Mirra, uma jovem que se apaixonou pelo próprio pai. E aí ela foi instigada pela ira de Afrodite. Afrodite está quase em todas as situações, né? O incesto se concretizou, pois durante 12 noites Mirra fê-la se apaixonar perdidamente. Não, desculpa. Mirra foi uma amante misteriosa do pai. Só que diante acaba descobrindo que sua amante é a própria filha e, desesperado pela vergonha, tenta matá-la. Mirra pede a ajuda dos deuses e é transformada em uma árvore. 10 meses depois, surge de dentro da árvore um menino tão belo que impressionou Afrodite. A deusa o entrega a Perséfone para que o criasse. Só que no momento em que Afrodite vai buscá-lo, Perséfone recusa a entregá-lo e o litígio é arbitrado por Calíope, em nome de Zeus. Fica decidido que Adonis vai viver 1/3 do ano com cada uma das deusas envolvidas, e o outro terço poderá escolher com quem quiser ficar. E aí ele prefere a Afrodite. Né? Mais tarde, o jovem acabou sofrendo a ira de Afrodite e foi ferido mortalmente por um javali. Esse é um mito ligado ao ressurgimento da vida e do amor na primavera. Temos aqui 2 cultos diferentes. Né? Então, dentro do mito de Perséfone, nós temos 2 situações. A Core, que é a deusa da juventude, é associada à primavera, à fertilidade. Então, aí entra os símbolos que é a romã, o grão, o milho, o narciso. Né? E temos a deusa do mundo avernal, que é aquela que é responsável pelas jornadas às profundezas do eu. Que é isso tudo que eu falei agora, então, desse sofrimento, dessa dor. Ela ajuda a ir para lá. Né? Mas ela pode ajudar também a vir para cima. Ela não teve filhos com Hades, mas ela serviu de matriz para o nascimento de Dionísio, né? O deus da orgia. Que interessante, né? Muito bem. Qual é a característica da Perséfone? Ela é passiva, né? Ela quer agradar a mãe.
ela não gosta de aparecer. Ela é uma mulher ânima. O que é uma mulher ânima? Uma mulher ânima é aquela que leva o homem a fazer coisas. Ela inspira o homem a se direcionar na vida, ou a promover ter uma família, a se vestir bem, a resolver um negócio. As mulheres ânima conseguem fazer com que esses homens aceitem ir para o mundo do inferno, buscar seu autoconhecimento. De alguma maneira elas incentivam. Essa é a mulher ânima, aquelas que promovem alguma coisa nova, mas também podem levá-los à morte. Tem um conto que no curso de Jung eu conto que é a história da cartomante, escrita por Machado de Assis. Ali aparece a mulher ânima que leva o rapaz à morte. Ele vai direitinho para a morte. Ele recebe um tiro e acaba morrendo. Né? E é uma mulher que pode levar também a matar uma pessoa, um homem. Ela é desejável, ela é virginal, ela parece uma menina, né? Mas ela só vai se desenvolver através do crescimento interno. De outra maneira, ela não consegue. Ela precisa se conhecer. Ela precisa ir e vir do mundo dos infernos para poder se conhecer. Ela tem necessidade disso. E ela tem que aceitar isso. Porque se ela não aceitar, ela vai entrar numa apatia, ou num descontentamento, ou numa depressão muito profunda, porque ela não se aceita, né? Ela não sabe como se aceitar. Okay? As suas dificuldades estão em ser uma eterna jovem. Normalmente uma mulher Perséfone, a que tem a característica muito predominante, e só ela, só Perséfone na vida, é uma mulher que ela tem 70 anos de idade e parece que tem 50. Ela usa cabelos longos, ela usa roupas esvoaçantes, ela usa saias longas, ela lembra, assim, alguma coisa do tipo mulheres que leem tarô, por exemplo, né? Que se travestem de umas formas bastante exuberantes, numa atitude misteriosa, não é? Ela entra muito em depressão, ela tem muita facilidade para se deprimir, porque se ela não aceita essas descidas de fato lá para o mundo, se ela não entende essas descidas, ela tem uma facilidade, uma sensibilidade para entrar na depressão com muita rapidez. Ela pode se tornar uma mulher apaixonada e sensual, muito forte. E ela tem uma capacidade para o entendimento religioso. Se a gente pensar em termos de religião, a gente pode pensar nas religiões que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Mas por ela entrar muito nesse mundo interno, ela encontra a religiosidade, a religião dentro dela. Né? Ela descobre esse Deus dentro dela. E para ela é importante isso, não é importante o Deus fora, é importante o Deus dentro. É Ele que vai direcionar a vida dela, ela que vai fazer com que ela se entenda no mundo. Né? Normalmente ela tem um potencial de mediunidade ou de vidência, né? Ou são aquelas pessoas sensitivas. Né? De alguma maneira elas recebem isso, porque elas têm contato com o inconsciente, com as profundezas do seu ser. E ela, como característica, como atitude aí, ela pode ajudar muitas outras pessoas, né? Por toda essa capacidade interna. Mas ajudar as pessoas aí também pode ser um problema, porque ela funciona meio que um escorpião. Né? O escorpião, ele é um bicho pequeno, e que tem diante de si um oponente, normalmente é maior do que ele, dificilmente é menor do que ele.
E ele vê esse oponente, e ele não pergunta, tudo bem com você? Ele já vai e pica, ele manda ver, né? E mata o oponente. O que não significa, isso não quer dizer que ele está sendo ruim, ele está sendo, ele está respeitando a força do outro, através da força dele. Né? Ele tem um profundo respeito por esse oponente, tanto é que ele precisa picar para matar. No caso da Perséfone, então, se a gente for fazer uma analogia com o escorpião, nós podemos dizer o seguinte: a Perséfone é aquela mulher que, porque viveu, porque sabe o que é sofrimento, porque sabe qual é a dor, e sabe as vantagens dessa dor, e sabe as vantagens desse sofrimento, o que a levou até o entendimento mais abrangente, ela pica o outro para matar essa antiga personalidade que o outro tinha. E ela não mede muito consequência, ela vai e pica. Né? Ela vai e fere de uma vez, porque no ferimento nu e cru, ela vai conseguir um resultado mais rápido. Né? Então, ela não tem muita medida nesse sentido. Ela, o que tem que falar é falado. E doa a quem doer. É como escorpião. Mata e tudo bem. Né? Muito bem. Enquanto Core, então a primeira etapa da vida dela, que ela é Core, a filha da mãe, ela é então a mocinha, ela é a ingênua, né? Ela é a garota, ela que não tem nenhuma noção então do que é ser mulher. E por que então o rapto de Core para se transformar em Perséfone? Então, porque essa descida para o mundo avernal é para ela fazer a entrega. E essa entrega é a entrega no âmbito da sexualidade. Né? Ela precisa se entender enquanto mulher, enquanto uma pessoa sensual, enquanto uma mulher com potencial de sexo. Então, aí ela precisa ser raptada para isso. Porque se ela continuar sob a proteção da mãe como ela estava, ela não se torna mulher. Então, ela precisa que esse Hades venha e a leve para esse mundo para que ela possa se libertar da mãe. Não é? Só assim, então, ela tem o início, então, como mulher, uma nova fase da vida dela. E estar no mundo de Hades, então, se a gente for olhar de um ponto de vista psíquico, uma relação sexual, um orgasmo, é um momento que você está no mundo de Hades. Você perde completamente a noção de si no momento do prazer. Né? Você entra num estado de êxtase. Então, estar no reino de Hades não é só a morte, mas também é o êxtase. É os dois polos, né? São os dois contrários. Por quê? Porque, de qualquer forma, a pessoa tem um momento de morte psíquica, ou num orgasmo onde se tem o prazer e a pessoa perde totalmente a personalidade, ou então no momento de que ela tem contato com essa dor, né? Que ela também perde o contato consigo mesma. Quem sou eu? Não tem. Então ela morre dos dois lados, né? Ela tem essa morte psíquica. Tá bem. Então, ela, enquanto Perséfone, por estar ali, por ter sido raptada por Hades, então ela deixa de ser a filhinha da mamãe, né? Ela se torna rainha, ela se torna mulher do seu próprio mundo, do seu próprio palácio. Ela não precisa agora estar como Artemis. Artemis fica lá acudindo a mãe dela. Ela não tem mais essa necessidade. Ela vem, sim, ao encontro da mãe, trazer aquilo que ela aprendeu. Ela vem mostrar para a mãe
que ela pode ainda aprender alguma coisa com ela, mas também trazer muita coisa, né? Porque agora ela é rainha também, ok? Isso é o que proporciona Hades para ela. E ela se torna livre, ela se torna soberana de si própria, né? E descobre o seu poder também, porque enquanto ela estava com a mãe, ela não sabia que poder que ela tinha, né? Mas não é esse poder de posse, é um poder interno, do que eu sinto que eu posso fazer as coisas, não é sinto que eu posso ter as coisas, que é diferente. Normalmente essa mulher é muito simpática, ela é muito agradável, ela tem maneiras atraentes, ela gosta muito de agradar as pessoas, né? Ela gosta muito da perfeição, aliás, perfeição não, afeição. Quando ela faz um contato com uma pessoa, ela estabelece uma intimidade profunda com essa pessoa. Ela consegue ter essa aproximação muito grande. Porque ela, por ela, em determinados momentos, agir como um escorpião, ela também sabe equilibrar. Ela, como Perséfone, ela ganhou também sabedoria, ela sabe usar isso. Então, ela sabe fazer de uma relação entre duas pessoas uma coisa mais íntima, muito mais profunda do que uma relação qualquer. Ela tem esse contato, tem uma facilidade nisso, né? Essa mulher normalmente vai ser, então, muito ligada à metafísica, vai ser terapeuta, né? Ela vai ter, porque ela tem, como ela tem essa fascinação, vamos colocar assim, por essa entrada nesse mundo dos infernos, nesse mundo avernal, ela entende o que isso significa. Mas é um entendimento que não é um entendimento teórico só. É um entendimento interno. Ela sabe o propósito disso. Ela sente isso. E por isso, quando ela aceita, ela sente. Mas se ela não aceitar, ela sofre. Mas se ela aceitar, ela tira muitos benefícios dessa relação com esse mundo avernal. Então, ela vai para a metafísica, ela vai estudar religiões, ela vai ser terapeuta, qualquer coisa que proporcione esse contato com o inconsciente. Não é? Ela é de todas as deusas, a deusa mais madura, né? A mais, vamos dizer, mais sábia, porque ela vive no inconsciente coletivo. Para Freud, ele fala que, então, ela é aquela que tem contato com o reprimido e sabe lidar com isso. Ou então com o inconsciente. Para Jung, ela tem contato com o inconsciente coletivo, que é maior ainda, é com todo, né? E ela tem um contato com esses arquétipos todos, com todos esses modelos. Ela sabe diferenciar uma coisa da outra, uma ligação da outra. E por isso ela pode ser uma terapeuta, uma analista, uma psicanalista. Ela sabe diferenciar, ela tem a visão de um escorpião, né? Ela consegue detectar. Mas ela tem que aceitar a entrada no mundo, senão não vai acontecer nada, vai sofrer. Elas são muito reservadas e muito reclusas. E elas precisam sempre de um tempo para estar sozinhas, para estar entrando nesse mundo interno e ir lá abrindo lá dentro para ver onde é que está o ponto. Quem faz psicanálise deve ter ouvido, vocês que fizeram, deve ter ouvido a história da cebola. Né? Essa história da cebola conta em todos os lugares onde eu já passei, assistindo cursos, palestras, sempre vem a história da cebola. Eu vou pôr aqui mais uma vez a história da cebola. A cebola, ela tem um miolinho lá. Mas para você chegar no miolinho, você tem que ir descascando a cebola. Você tem que ir tirando parte por parte. É isso que a Perséfone faz. Né? Ela não entende, ela não consegue ver esse miolo se ela não for descascar parte por parte dessa cebola. E cada parte significa uma coisa.
Às vezes é um assunto, sei lá, por que eu não consigo me relacionar com uma pessoa? Ah, porque não olha para mim. Ah, porque eu fiz não sei o que errado. Ah, porque acho que eu não vesti a roupa adequada. Né? A Perséfone, o que ela vai fazer? Ela vai... Por que eu não vesti a roupa adequada? Ela tira fora. Entendeu? Ela vai pegar um outro item, tira fora. Vai pegar outro item, tira fora. Até porque ela sabe que ainda não chegou ao ponto, ainda ela não descobriu, não é a roupa. Não é porque disse isso ou aquilo, não é porque isso ou porque aquilo. E ela vai indo até encontrar um miolo. Opa, descobri, eu não fui ensinada a querer, por exemplo. Eu não sei o que é querer. Eu não sei o que eu quero. E por causa desse não sei o que eu quero, gerou isso, que gerou isso, que gerou isso, que gerou isso, que acabou lá na roupa. E terminou num relacionamento frustrado. Então, isso é descascar a cebola e você limpando tudo, limpando até você chegar no verdadeiro ponto que impede essa pessoa de fazer algo. Né? Então, ela precisa muito desses momentos de solidão para descascar essa cebola, para poder ir entendendo, camada por camada. Né? E quando ela não consegue, porque ela não desceu o suficiente, ela volta de novo e desce de novo. Alguma coisa fora vem como um símbolo dizendo, você não entendeu. E ela volta de novo, lá até ela achar o ponto. Ok? Isso significa, estar lá no mundo avernal, significa estar em contato com os espíritos. Espíritos, para Jung, é arquétipos. Né? São esses modelos, aquilo que movimenta, aquilo que leva você a um objetivo. Né? Para outros espíritos, espíritos são uma fumacinha que está por aí. Cada um tem uma maneira de encarar isso. Essas pessoas, então, vão procurar a leitura esotérica, como eu disse, o tarô, vão tentar entender as formas intrigantes da espécie humana, né, de uma maneira mais mística, ou então as psiques, como é que funcionam. Só que a Perséfone, ela tem vamos chamar assim de um calcanhar de Aquiles, que é uma estrutura muito frágil de ego. E por isso, toda mulher Perséfone vai para a terapia e ela precisa estar fazendo terapia, ela precisa estar entrando dentro de si, se fortalecendo até ter um ego mais forte para poder lidar com o mundo, lidar com ela mesma. Né? Porque senão ela acaba ficando lá, só lá no mundo de Hades e não dá para ficar só lá. Muito bem. Como é que, então, se detecta a mulher Perséfone pela aparência externa, como Artemis, como Hera? Não dá para notar pelo jeito que ela se veste, muito. A não ser que seja aquela Perséfone muito acentuada, que são aquela de cabelos longos, de roupas esvoaçantes, tá, não sei o quê. Mas, normalmente, você não diferencia muito uma Perséfone no meio que ela vive. Uma Perséfone que já tem algumas deusas constituídas. Né? Como é que se dá essa Perséfone? Como é que se nota? Então, eu tive um conhecimento de uma história de uma menina que ela ficava horas e horas e dias dentro do seu quarto. E o que ela estava fazendo? Nada. Ou às vezes ela ficava horas e horas lendo. O quê? E a família perguntava, queria saber o que ela estava lendo. Ela estava lendo coisas da Índia, coisas do Egito, coisas do Wicca. Uma menina, uma adolescente, está lendo tudo isso e passa horas dentro do quarto, dia após dia, se desinteressar totalmente pelo mundo externo. Né? Para quem vê de fora e não conhece, vai falar, pirou, eu preciso internar, precisa levar no psiquiatra, precisa levar no terapeuta, porque ela não sei o quê, lá, onde já se viu, não sai desse mundo, o que está pensando, não faz nada na vida.
Na verdade, ela está sendo possuída por essa Perséfone. E ela não sabe, ela não entende isso. E as pessoas que estão à volta também não entendem. E não ajudam ela a entrar de verdade nesse mundo da Perséfone para ela recepcionar o que ela está para recepcionar. Então, ela fica meio que na superfície, sem entrar e sem sair, tentando buscar de alguma forma uma resposta que ela nem sabe direito o que é. E como ela não se sente apoiada, ela se esconde. Né? Ela precisa ser apoiada, ela precisa ser entendida. E aí, então, ela pode ir com segurança. Ela não está sendo, ela não vai com segurança. Porque ela precisa ir lá sabendo que ela vai voltar. Né? Então, essa menina acabou saindo, né? Porque ela teve um apoio psicanalítico, tal, a pessoa entendia. Então, ela começa agora a se direcionar para o mercado de trabalho, então na faculdade e tal, não sei o quê. Então, ela começa a respirar, ela começa a vir, entender que ela pode ir e vir. Né? Ela vai demorar um pouco para ela entender melhor isso, mas aos poucos ela vai entendendo. O que pode ter acontecido, então, para uma menina ir para esse mundo e ficar lá, pode ser assim, uma grande decepção, uma grande perda para ela. As perdas para uma mulher Perséfone são muito significativas. Elas acabam entrando num luto tão grande, numa depressão tão grande, que é melhor ficar lá naquele mundo delas, que lá elas não sofrem tanto. Elas já se acostumaram com aquela dor. Então, para elas, tudo bem, elas não querem enfrentar uma nova dor. Para que fazer isso? Então, pode levar a um retraimento, a depressão, né, se ela sofreu essa grande perda. As pessoas, às vezes, sentem esse luto quando perdem um emprego, quando perdem um ente querido, quando terminam um relacionamento, né, ou quando vai morar numa outra cidade, longe de todas as pessoas que estão por perto. Se ela tiver a característica de Perséfone, ela vai entrar na depressão, ela vai entrar no retraimento, nessa solidão, e muito difícil conseguir tirá-la de lá, a não ser que perto dela tenha um amigo ou uma amiga que compreenda a situação. Aí ela consegue se abrir, aí consegue trocar de informação e aí ela vem de novo para fora. Né? Ela precisa dessa pessoa. Alguém que a aceite do jeito que ela está, para ela poder, então, se sentir segura para poder ir para frente. Ok? E se ela fica lá nesse mundo, então, avernal, e não quer sair, ela entra numa depressão crônica. E aí não tem mais jeito, aí não tem como tirá-la, porque vira uma coisa de remédio mesmo, fica difícil para essa criança, ou para esse adolescente, ou para essa pessoa, né? Ok. Então é muito importante, assim como as outras deusas, essa também integrar nela a energia das outras deusas. Ela não pode ser somente Perséfone. Ela também tem que ter um pouco de Atenas e sair para o mercado de trabalho. Ela também tem que ter um pouco de Ártemis e cultuar o seu corpo. Ela também tem que ter um pouco de Deméter para ela poder lidar com o mundo externo de uma maneira mais dócil e meiga. O de Afrodite é mais sensual, né? Apesar que ela tem uma sensualidade característica, mas ela não tem um externo, que é todo o embelezamento, toda aquela coisa, maquiagem e tudo mais. Muito bem. E é muito difícil essa mulher Perséfone revelar para alguém o que ela sente, porque nem ela sabe. Enquanto ela não descer de verdade para o mundo avernal, ela não sabe dizer o que ela sente. E é complicadíssimo, porque ela tá no meio do caminho, então ela não sabe o que fazer. Aí ela passa por algumas etapas que a gente pode chamar uma delas de sedução do espírito, né?
Ela anseia por alguém que venha salvá-la, por algo mágico que venha salvá-la, venha te tirá-la desse caminho que ela não quer ir. Né? Ou então, uma outra, quando ela está no meio da descida, e que ela não quer, não está entendendo, ela gostaria que tivesse um Zeus poderoso, que viesse lá e dissesse para ela, toque, te apoio, te levo para fora daqui. Né? Ou então, ela vai se tornar exatamente igual à mãe dela, para ela não precisar descer. Ela vai vestir o arquétipo, o modelo da mãe que ela tinha, que é a Deméter. Assim ela não desce, assim ela não vai. Né? No caso, então, dela estar nessa beira do abismo aí, que é muito difícil, ela vai... ela vai se destituir completamente do ego. Então, ela fica extremamente alienada de uma vez. Então, ela nem sente nada, nem sabe nada, ela fica completamente destituída de qualquer atitude no mundo. Então, é muito difícil. Ou aceita a descida e vai, e tenta ver. Não, dói, mas não mata. Né? Sofre, mas não mata. Muito pelo contrário, enriquece, porque vem entendendo, abre o olho para uma outra situação, começa a enxergar de uma maneira diferente. Mas para enxergar, você não conhece o bem se você não conhecer o mal. Você não sabe o que é bem se você não conhecer o que é mal. Não é? Então não é tão mal assim. Muito bem. Essas pessoas são normalmente tidas como esquisitas, né? Porque elas veem além da conta e ninguém entende, acha que é falso isso. Elas estão enxergando, elas estão vendo lá na frente o que está acontecendo com aquela pessoa agora. Elas conseguem projetar lá na frente, elas conseguem fazer um caminho que outras pessoas não conseguem. Né? Por isso que falam em videntes e médios, tal, ele consegue ir lá na frente, um passo a mais. E quando fala as coisas, você fala, imagina, que é isso? Bobagem. E você passa um tempo, você vê que a pessoa passou por aquele movimento. Né? Parece mágico, mas não é. É o contato que ela tem com esse inconsciente, com essa descida lá. Ela recebe essas informações de alguma maneira. E na hora que ela só fala. E não, de uma certa forma, não é ela, ego, falando. É ela, enquanto interior, passando para frente a informação que ela está vendo na pessoa. Né? E as pessoas não entendem muito bem essa atitude da Perséfone, né? Essa visão da Perséfone. Deixa eu ver o que mais. Bom, o que acontece? Então, no caso da terapia, há de se tomar cuidado, então, com essa deusa, porque no momento que você está com o seu cliente na sua frente, você é uma mulher Perséfone, ou um homem com esse feminino Perséfone, e não fez a descida completa, não entende exatamente o que é essa dor, ele pode estar com o seu cliente na frente, querendo que o cliente diga para ele qual é a dor dele. Né? Então, qual é o papel do analista, qual é o papel do terapeuta diante do seu cliente? É ajudá-lo a elaborar, é ajudá-lo a refletir. Né? Fazer com que ele consiga, que ele conheça o processo de reflexão. Agora, se a pessoa, o homem ou a mulher, é uma Perséfone e não fez a descida completa, então não teve contato com aquela dor, não teve contato com aquele movimento, não sofreu, não entendeu. Ok? Então ele vem com o cliente na sua frente, falando algo
que bate com alguma questão interna desse terapeuta, desse cliente, ao invés dele, então, ajudar esse paciente a refletir, o que ele faz? Ele busca a resposta através do cliente para o seu problema. E isso não é saudável na terapia. Não é nem para nenhum dos dois. Né? Então, por isso que o terapeuta, o analista, o psicanalista, seja lá quem for nessa linha, tem que fazer o processo terapêutico também. O seu processo terapêutico tem que se conhecer, entrar na dor, saber o que significa, para poder, então, ajudar o seu cliente de alguma maneira, ajudá-lo a refletir, a elaborar, para que ele vá para esse mundo avernal e encontre a resposta dele, porque é diferente. Para cada um é diferente a resposta, não é? E como toda deusa, quando ela fica velha, passa mais velha, e fez todas as descidas e subiu, ela consegue então transitar entre esses dois mundos, o interno e o externo, ela se torna uma pessoa também sábia. Ela entende o outro, ela compreende, ela tem empatia, né? Uma pessoa Perséfone acentuada é a Madre Teresa de Calcutá. Eu aconselho que vocês conheçam a história dela, que é muito interessante. Tem um livro, eles chamam Mulheres Correm com os Lobos, né? E nesse livro, eu vi aqui uma história que é Pele de Foca, Pele de Alma, Pele da Alma. Essa história conta é a história de um homem que se sentia muito sozinho e que ele saía pela floresta e ia, então, andar, caminhar, sentia muito essa solidão, gostaria de ter, então, uma companheira, tal, não sei o quê. E era perto do mar, e do mar algumas focas saíam, tiravam a pele, colocavam a pele do lado, em cima de pedras, e se transformavam em mulheres. Brincavam durante algumas horas, voltavam, pegavam a pele, ao colocar a pele, se transformavam em focas e voltavam para dentro do mar. O que elas fazem é uma Perséfone, né? Elas estão no externo, brincam, estão felizes, né? Depois elas vão para dentro do fundo do mar, que é aquela entrada no mundo avernal, colocamos assim. E nessa história, esse homem, e como a Perséfone é uma mulher sedutora, ela tem essa sensualidade, e ele, querendo uma companhia, viu aquela moça que gostou, viu qual era a pele dela, pegou a pele e levou embora para a casa dele. E aí ele disse a ela que ele contou que ele pegou a pele e que ele só devolveria a pele a ela depois que ela daqui a um tempo, que ele queria casar-se com ela. Ela não teve outro jeito, casou com ele, teve um filho e com o tempo ela acabou achando a pele, o filho já estava grande, ela achou a pele e ela tinha muitas saudades do mar. Ela precisava voltar para o mar, ela precisava se entender. E ele não permitia que ela fizesse isso. Então ela não estava vivendo o que ela tinha que viver, que era a superfície e a profundeza. Né? Esse homem aqui na história não representa o homem como um ser físico, mas o masculino, o que é masculino. Então esse masculino acentuado não permitia que ela entrasse e voltasse, não permitia que ela ia para dentro de si, se vivenciar enquanto mulher. Né? Nós estamos falando em linguagem simbólica. Então, até uma hora que ela achou essa pele, ou seja, ela disse não para esse masculino. Chega. E ela, então, se enfiou na profundeza do mar para o resto dos dias dela. Mas ela rejeitou totalmente esse masculino para poder fazer isso. E esse foi o fim dela, da foca. Né? Mas ela deixou um legado, que é seu filho. Né? E para o filho, ela disse, toda vez que você precisar de mim, toque esse instrumento. E eu virei e te direi a resposta. Quer dizer, ainda existe uma salvação para essa Perséfone, através do filho. Através de um masculino novo que começa a nascer, que começa a crescer.
Até o próximo encontro.